Que você venha a ser um imitador de Cristo, começar a fazer as coisas certas, como ela tem que ser certa, como tem que se iniciar no início da sua caminhada, no início da sua missão. É só levantar a mão e aceitar e obedecê-lo, renunciando à carne, renunciando às coisas do mundo, renunciando àquilo que você sonha, aquilo que você pensava, aquilo que você sonhava, mas só que você não vinha corresponder com a verdade, com a realidade. Fazia, mas fazia de uma forma errada, de uma forma péssima. Mas a partir de hoje, meu amigo, minha amiga, aonde você estiver na escuta da minha fala, levante a sua mão, obedeça a Deus, aceite esse Senhor como Salvador da sua alma, da sua vida. Você que está aí longe ou perto, na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua casa, no seu lugar, no seu serviço, você que está no alcance da minha fala, nesse momento, levante a sua mão, faça uma aliança com Deus para que você venha a ser um abençoado, um salvo, abençoado, mediante a sua casa, mediante a sua família, os filhos, as filhas, a esposa, o esposo, que você venha a ser submisso a Deus acima de tudo, para que Deus possa enviar um anjo especial, um anjo específico, com a caneta, para que possa escrevê-lo, o seu nome, pegando essa caneta com letra de sangue, que venha a ser levada até o reino, ser escrito no livro da vida, que nada dessa vida venha apagar o seu nome do livro da vida. É um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver lamento, não vai haver sofrimento, aonde que você vai vencer o descaso. Você vai vencer o descaso do passado, do depassado, aquilo que deixou mancha, aquilo que deixou marca, aquilo que deixou rancor, aquilo que deixou raiva, ódio, aonde você nunca conseguia chegar, ser uma pessoa feliz com a vida, poder realizar aquilo que você vem pensando, aquilo que você vem sonhando. Mas quando chega um momento como esse, não tem como, o diabo impediu o agir de Deus na sua vida. É um momento oportuno, aonde Deus ele olha, ele vê, ele age com as suas providências cabível e administrativa, aonde Deus envia a campo os anjos dele ao redor daqueles que o temem. E se nós venhamos a temer esse Deus vivo, não importa que ninguém fale, que o pessoal venha falar de você, que você foi isso, que você foi aquilo. Sim, você foi no passado, mas a partir de hoje, do momento que você levantou a sua mão, que você aceitou esse Deus como Salvador da sua vida, da sua alma, tudo se fez novo. A Bíblia fala que não existe, não vai haver condenação para aqueles que se colocaram, aqueles que estiver diante o reino de Deus. Não vai haver condenação, porque seus pecados é perdoado pelo sangue e pelo nome de Jesus. Por quê? Porque Deus enviou o Filho dele, porque Deus ele deu o Filho dele como unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Então Deus ele te propõe, meu amigo, minha amiga, Deus ele te propõe essa vida eterna, essa vida santa, essa vida magnífica, porque a Bíblia fala, não adianta você ganhar o mundo e perder a alma, não adianta. Então a Bíblia cita, é mais fácil o camelo se passá-lo no fundo de uma agulha que o rico chegar a alcançar o reino de Deus. A Bíblia também fala que nessa terra já estamos vivendo o final dos tempos, aonde pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, fome, sede, guerra, terremoto, maremoto. Meu amigo, nessa terra não vai ficar nada, tudo vai se queimar, vai se consumar, vai se acabar, vai ser desfeito. O que vai restar é a alma,
uma alma, uma vida que está dentro desse corpo, que está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Nós temos uma alma, nós temos uma vida, essa aí não vai se acabar. Naquele dia vai haver o juízo final. Quando Jesus ele morreu, com 3 dias depois, Jesus ressuscitou, foi levado até o céu, Jesus tomou posse. Ele tomou posse do reino, da justiça. E Jesus ele vai vir como noiva. Ele vai vir buscar sua noiva. Ele vai vir como rei dos reis, senhor dos senhor, dos exércitos. Ele vai vir para levar a sua noiva. Muitas vezes você me pergunte, ou venha me perguntar, evangelista, quem é essa noiva? Essa noiva sou eu, é você, somos nós, aqueles que renunciou, aqueles que fez uma aliança, aqueles que foi batizado, lavado e remido, resgatado pelo sangue e pelo nome de Cristo Jesus. Então é esse temor que nós temos que tê-lo a Deus. É esse temor que nós temos que carregá-lo diante o reino e a justiça de Deus, para que não venha, que nossos pecados sejam perdoados, que nós não venhamos ficar com a mão na cabeça. Porque naquele dia, quando o mundo se acabar, como o tempo de Noé, Deus mandou que Noé fizesse aquela arca, e aquela arca foi feita juntamente com Noé, a sua esposa, os filhos, a família. Custou milhões e milhões de anos, mas chegou um certo tempo que o Noé havia construído aquela arca. Depois daquela arca foi construída, foi colocada de pé ali naquela cidade, aonde ele convivia juntamente com a sua família, milhões de habitantes. Deus mandou que no momento como aquele que ele anunciasse o final dos tempos, que o final dos tempos já estava chegando, já ia chegar, estava chegando, e depois não tinha como a pessoa vir se salvar da sua alma, a sua vida, porque o mundo ia se acabar em água. E então a Bíblia fala sobre essa questão aí. Então o pessoal taxava Noé como Noé tivesse louco, como Noé tivesse caducando, louco, falando coisa com coisa. E os tempos se passou, então quando Deus olhou e viu que o momento oportuno seria aquele de Noé acelerar o processo, mandar que Noé entrasse por lá de dentro, juntamente com um casal de cada bicho, e juntamente com a sua esposa, os filhos, a família, e que fechasse a porta daquela arca. Meu amigo, foi feito segundo a vontade de Deus, porque Noé, ele tinha um temor diante o Pai, um temor diante de Deus. Ele sabia ouvir a voz de Deus. Então, Noé fazendo aquilo, Noé, quando fechou aquela porta, Deus lacrou aquela porta. A porta que Deus fecha, o homem não pode abrir. O homem não consegue abrir. Naquele dia, meu amigo, também vai acontecer de você poder ter essa oportunidade, vir ter essa oportunidade no dia de hoje. Os pregadores, pastores, bispos, os evangelistas, os obreiros, membros, diáconos, as diaconisas, os irmãos, as irmãs, pessoa do campo, da cidade, tem falado, molhado a camisa, tem revelado, tem profetizado de cima da terra, mas muitas vezes o mundo não está aí nem aí. As pessoas não querem dar ouvido à voz de Deus. O pastor tem molhado a camisa, tem suado, tem sacrificado em consagração, em jejum, tem orado pelas madrugadas de joelhos diante a igreja, diante o púlpito, tem pedido que Deus derrame bênção na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua capital, mas muitas vezes as pessoas ouvem e não obedecem. Acha que o pastor está falando coisa com coisa. Então vai acontecer do mesmo tempo que aconteceu no tempo de Noé. Meu amigo, você vai ficar
Naquele dia você vai falar com Deus, no dia que Jesus vir levar a sua noiva, vai vir como defensor da justiça, vir levar a sua igreja, o povo que foi resgatado do lamaçal do pecado, que estava no mar do esquecimento, que estava sendo vítima do câncer, recebeu a libertação, foi abençoado pelo pastor, pelos homens de Deus, teve ali um estudo bíblico, teve um ensinamento, participou dos cultos, do louvor, das pregações, você foi alimentado, colocado de pé, fortalecido, mas só que você não veio tomar uma decisão cabível, administrativa. Você fez, muitas vezes existe aquelas pessoas que desobedecem à lei de Deus, quer desobedecer o pastor, achando que ele é dono da verdade, que tudo ele pode, mas naquele dia aqui na terra, você pode fazer o que você acha, o que você pode, o que você deve, mas naquele dia, para poder herdar o reino e a justiça de Deus, você vai ter que se colocar de joelhos e a boca poder falar, a língua poder confessar diante de Deus, que só o Senhor é o Deus dos exércitos. Então o tempo é esse, meu amigo, minha amiga, não podemos deixar passar, já estamos vivendo o final de tudo, o final, o cerco já está aí, não vai haver saída, não vai haver mais resposta, mais solução em relação, mediante a sua pessoa. Você só vai falar, mas Senhor, 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 eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você não foi filho da obediência, você não veio a obedecer o estatuto, o regulamento, a norma, você não foi fiel, não foi submisso, você mentiu, você roubou, você enganou o seu pastor, enganou a sua esposa, foi amante de diversos homens. Você, como cidadão, foi amante também de diversas mulheres. Você tinha a sua esposa, a sua auxiliar, para poder te servi-lo no momento como aquele, como cidadão. Tem que ser, deve vir fazer uma aliança diante de Deus. Se você fez uma aliança diante de Deus, diante a justiça, diante os homens aqui na terra, e muitas vezes você deixou passar, as coisas não correspondeu com a verdade, você mentiu, você enganou, você prostituiu, você bebeu, você jogou, você enganou, você mentiu, você fez tudo. Naquele dia não tem como você se salvá-lo. Você vai falar, Senhor, Senhor, mas Jesus, ele vai vir como rei, vai vir como juiz, vai vir como defensor da justiça, ele vai vir como Deus, ele vai julgá-lo, a sua causa. Não adianta você menti-lo, você enganá-lo, não adianta a gente tentar enganar, você tenta enganar o seu pastor, a sua esposa, uma pessoa, mas Deus, ele sabe o que nós pensamos, Deus, ele sabe o que nós pensamos. O que você pensa, o que eu penso, Deus, ele sabe o que nós pensamos. O diabo não sabe, mas Deus, ele sabe identificar com você em pessoa. Deus, ele sabe do seu pensamento. Quando a gente chega diante um templo, um tabernáculo, uma igreja, onde está o pastor, que a gente só chegou e sentou no banco, estamos ali na comunhão, aguardando o louvor, para que nós venhamos louvar, bendizer o nome do Senhor Jesus, para que os anjos de Deus possam se acampar ao redor de todos nós, para que no momento da mensagem, quando Deus usá-lo, o pastor, para estar diante o púlpito, transmitindo a mensagem daqui de dentro da Bíblia, meu amigo, não é nada fácil. Quando o pastor abre a Bíblia fechada, como está aqui, é um livro comum, mas nós temos que entender, quando nós abrimos a Bíblia, que nós pregoamos a verdade, o pastor vai ter que prestar conta diante de Deus, de tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi lido, que foi pregoado, mensagem no pé da letra, de exaltação, são palavras fortes, que tem ressuscitado, tem libertado, tem salvado. O pastor é como fosse um pai na fé, ele vai ter que prestar conta da sua ovelha, do seu rebanho. Então não é nada fácil, porque a gente falamos mais ou menos se baseando dessa forma,
porque as coisas não vai ser nada fácil. Então não vamos deixar ser engolido pela água, não vamos deixar ser engolido pelo fogo, não vamos deixar ser engolido pela desobediência do casamento. Vamos ser fiel à nossa esposa vai ser fiel aos seus esposos. Aonde que o casamento vem filhos, vem filhas, aonde que é uma família, um patrimônio concedido por Deus, permitido por Deus aqui na terra, para que nós possamos louvá-lo e bendizê-lo no nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos ser salvos na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você com toda sorte de bênção. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você não deixe o diabo te enganar, o diabo te cegá-lo. Você está ouvindo essa mensagem através desse canal, através do canal, mediante essas redes sociais. Deus, Ele tem nos abençoado da gente poder fazer esse áudio, esse vídeo em relação a você, em relação à sua casa, o seu lar, a sua família, diante de Deus, porque nós vamos prestar conta diante de Deus. Não é nada fácil. Eu não estou aqui te cobrando um centavo, não estou aqui te pedindo oferta, não estou aqui te pedindo a sua economia, o seu carro, a sua casa, a sua fazenda, nada disso. Meu amigo, a Bíblia ensina a gente a viver do pão de cada dia. Nós temos que viver do salário mínimo. Aqueles que ganham mais, amém. Mas Deus, Ele dá condições a cada um daqueles. Se Deus te deu condições de você ganhar hoje aí, uma média aí de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, amém. Se Deus não te deu condições de você ganhar um salário mínimo, amém, você está vivendo da mesma forma, do mesmo jeito, porque é Deus que cuida daqueles que são dele, é Deus que cuida do pouco. Aqueles que for fiel, que for submisso a Deus, fiel nas ofertas, fiel no dízimo. A Bíblia fala em Malaquias 3:10, levai o vosso dízimo à casa do tesouro, para que haja alimentação abundantemente. Depois disso, vós fazei prova do Senhor nosso Deus. Meu amigo, não tem coisa melhor, examina a Bíblia. Muitas vezes as pessoas criticam o pastor, criticam a igreja. Deixa, o pastor vai ter que prestar conta diante de Deus, porque aqui não adianta você ser rico, ser bilionário, você ganhar o mundo e perder a alma lá no final. Não adianta, não vale a pena. Vale a pena você viver uma vida fiel, submisso a Deus acima de todos, acima de tudo. Para que você venha ser fiel no pouco, que Deus possa e venha te colocar no muito. Então sempre nós pedimos a Deus para que Deus abençoe os dizimistas da casa dele, que Deus abençoe os ofertantes, porque esse valor aí que tem sido doado, que tem sido dado à casa do Senhor, aquilo, ou talvez até mais, Deus tem te abençoado tanto, que tem pessoas que têm chegado até com uma quantia a mais. Pastor, eu vou abençoar a igreja aqui, com esse valor aqui, seja bem-vindo. Não é tudo aquilo que você faz diante a presença de Deus, que você está jogando limpo, vir falar a verdade, Deus, ele te honra, Deus, ele te abençoe. Então você que é um batizado, você que foi resgatado pelo sangue de Jesus, você que é um nascido, você que é um salvo na pessoa de Jesus, você que tem sido abençoada por Deus, não importa, seja você criança, seja você moça, jovem, rapaz, seja você cidadão, cidadã, seja fiel a Deus, seja submisso a Deus acima de tudo, lança a sua semente e você vai ter uma colheita boa. Deus, ele vai abrir porta dos céus e fazer que as bênçãos venham a se recaí-lo sobre a sua vida, que as portas estejam abertas, que o inimigo não venha impedir o agir de Deus, que Deus possa cortá-lo,
a ação do devorador, que o devorador não venha ter poder sobre a sua casa. Amém? Que Deus venha abençoar o pão na sua mesa, que Deus possa abençoar o alimento na despensa, o óleo, o café, o açúcar, o feijão, o arroz, que Deus possa multiplicá-lo, que Deus possa, que você venha crescê-lo nessa vida, que você venha estudá-lo, formá-lo, que você venha conseguir chegar onde você quer, fazer conquista com Deus, para que você não venha perder a benção. Quando a gente faz conquista com Deus, o diabo não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Aí você vai muito mais além, acima daquilo que você jamais possa e venha imaginá-lo. Então, que Deus te abençoe, meu amigo, pelo áudio. Se inscreva aí debaixo do meu canal, dê um joinha, dê um ok, aperta aí no toque aí no sino e ajude a compartilhar. Leva essa mensagem aí para mais pessoas, ajuda você a vir fazer esse evangelismo e ser uma pessoa temente, consciente, uma pessoa que deixa Deus fazer uma convenção na sua vida, para que Deus possa derramá-lo do seu poder, que a sua casa seja uma casa abençoada por Deus. Daqui a algum instante, momento, vamos orá-lo em favor da sua vida, da sua casa, pedindo uma bênção apostólica a Deus, para que você seja um abençoado, que você venha recebê-lo, as bênçãos de Deus mediante a sua vida. Amém? Vamos aguardá-lo, fica em comunhão, vai lá, pega um copo com água, coloque aí, beba um pouquinho de água, transpira um pouco, fica de boa, fica de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com a sociedade, e que você, daqui a algum instante, momento, nós vamos formá-lo a cadeia da prece em favor daqueles que estão doentes. Que a Bíblia fala que os que necessitam de Deus são aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão macumbados, enfeitiçados, que estão atravessando momentos, momentos fisicamente, materialmente, espiritualmente. Então Deus, ele vai entrar com as providências. Deus, ele sabe, ele conhece, e Deus vai estar alcançando a você, vai estar tocando na sua vida, na sua alma, vai estar aí presente na sua casa. Deus vai estar enviando bênção. O exército de anjos vai estar sendo enviado aí na sua casa para acampá-lo os anjos. Deus vai acampá-lo, os anjos ao redor da sua casa. Nos quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, suíte, corredor, portagem, janela. Deus vai colocar um anjo na chegada e na saída, e vai fazê-lo uma guarda sentinela, para que Deus te abençoe no levantar dessa manhã, para que Deus te dê o livramento da bala perdida, dos acidentes, da mão armada, do cerco do inimigo, que os projetos do diabo seja derrubado, lançado, jogado por terra, para que o inimigo não venha ter força mediante a você, mediante a sua casa, mediante a sua família. Você e a sua casa vai servir a Deus. Nós temos que servi-lo a Deus. Nós temos que ter essa fé, essa disposição, lançando essa fé, esse desempenho diante o Mestre, diante de Deus, para que nós possamos e venhamos ser bênçãos. Então fica ligadinho com Deus, que daqui só vou ali beber um pouco de água, e na minha volta, no meu retorno, eu vou estar apresentando você na mão de Deus, em nome de Jesus. Amém.